Opa. Quer que eu vire aqui? Não? Ok. Ah, é verdade, né? Tá tudo aí. Muito bem, irmãos, vamos lá para Malaquias. Semana passada nós falávamos sobre a perda de referência das lideranças espirituais dos nossos dias, em particular os pastores, e como esse assunto é sério, pois Deus, através do seu profeta, Malaquias, repreende fortemente aqueles que estavam na posição de falar da parte do Senhor. As pessoas estavam fazendo isso relaxadamente, negligentemente, carnalmente, manipuladoramente. E o que chama a atenção para o lado negativo é que essas coisas ainda acontecem, apesar de tão duras exortações da parte do Senhor através do seu profeta. Como muitos ainda estão surdos para ouvir o que Deus diz em nossos dias, cuidando negligentemente do rebanho do Senhor. E aí eu fiz questão semana passada de frisar que esses não é uma exortação bem direcionada ao sacerdote, na nossa realidade, aquele que cuida do rebanho do Senhor, que é a figura do pastor na igreja. Mas todos nós, como lideranças espirituais, vocês, maridos em casa, as esposas também, na influência direta sobre seus filhos, nesse suprimento, nesse suporte que o marido não terá como ser o que ele precisa ser se você não for esta mulher que você é recomendado nas Escrituras a ser. Então, tudo isso está envolto nas realidades da liderança espiritual. Você que é professor de EBD, você que tem atribuições de ensinar na igreja, todos nós estamos debaixo dessa severa exortação da parte do Senhor, mas não há dúvida que esse texto está direcionado bem especificamente para a questão do sacerdócio ou do pastoreio. E aí, então eu coloquei na semana passada que um líder espiritual, para honrar a Deus, ele precisa aprender o que significa andar com Deus. E aí vimos, e eu não peguei, pode vir. Andar com Deus implica em uma estreita comunhão com Ele, produz crescente reverência e temor, aquela postura de consagração e de relacionamento íntimo com Deus e com a sua palavra. Isso, obviamente, nos leva a ouvi-lo e honrá-lo sempre. Não tem mais uma, não? Não, né? Hoje vamos, então, entrar na realidade de um líder espiritual. Ele deve honrar a Deus, ensinando a sua verdade. Como eu disse semana passada, vamos ler toda essa passagem, os versos 1 a 9. E eu acredito que eu pretendo finalizar isso hoje. Vamos juntos aí, acompanhe na sua Bíblia, capítulo 2, Malaquias, versos 1 a 9. Diz assim: E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honraram de coração. Por causa de vocês, eu destruí a sua descendência, eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas,
e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Amém? É um amém atravessado aqui, né? Vocês estão percebendo aí que está precisando trocar a bateria de alguma coisa, né? Que o som está distorcendo. Não sei se é aqui. É aqui, vai acabar a bateria. Alô? Um dos irmãos fique de pé, por gentileza, e ore. Alô? Amém. Melhorou, né? Ok. Então, um líder espiritual, ele deve honrar a Deus ensinando a verdade de Deus. Irmãos, a sã doutrina, ela deve fluir. Na verdade, a sã doutrina, ela flui de quem anda com Deus. Naqueles pré-requisitos que vimos aqui, mencionados há pouco e semana passada. Quem não anda com Deus, quem não se relaciona com a sua palavra, quem não tem esse temor, quem não o honra e não o teme, quem não tem essa convivência íntima com as Escrituras e com o Senhor das Escrituras, dificilmente ele vai ter fluindo dele a sã doutrina, a verdade que vem de Deus. Eu não estou dizendo com isso que não existem pessoas que falam bonito, eloquentemente, e que nos convencem uma mensagem purpurinada. Mas isso não chega nem perto de você estar exalando ou fluindo de você a sã doutrina. Eu acredito que a sã doutrina, a sã doutrina, ela é a palavra de Deus e flui, sem dúvida alguma, de quem tem um relacionamento piedoso com o Senhor. Obrigado, Paulo. Isso por questões óbvias. Eu vou repetir. A sã doutrina é a palavra sadia. É aquilo que não está doente, nada. Como que uma pessoa contaminada pela sua própria carne e por influências extra-bíblicas pode ter fluindo dela alguma coisa sadia? Então, esse princípio de que a sã doutrina ela flui, quem está num relacionamento piedoso com o Senhor, era uma consequência natural. O verso 7, que dá uma breve explicação ou exposição do que
como Deus vê o sacerdote, o texto nos diz que o sacerdote, ele é o mensageiro do Senhor, aqui no verso 7. Na segunda parte. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Isso é tão sério, eu tremo. Na verdade, eu tenho estado, comentei no Instituto Bíblico, quinta-feira passada, não sei mais com quem comentei esses dias também. Esse trecho tem me mexido. Foi na classe de doutrina também que comentei. Porque eu preciso de uma constante vigilância de mim mesmo, do meu coração, das minhas inclinações pecaminosas, para que eu possa permanecer numa vida piedosa, para que eu seja, então, um mensageiro do Senhor e não um mensageiro das minhas conveniências, dos meus interesses, ainda que eu enfeite a minha oratória de versículos bíblicos. Porque é isso que a gente tem visto. Pessoas com uma boa oratória que enfeitam os seus pressupostos com versículos bíblicos. Mas fluir de si a sã doutrina é outra coisa. Então o verso 7 diz que o mensageiro do Senhor, que o sacerdote, aquele que a liderança espiritual do lar, da igreja, de onde você estiver na posição de ensinar, de influenciar as pessoas a aproximarem-se de Deus, você se torna um mensageiro do Senhor. O princípio do sacerdócio dos santos, que por alguns caminhos aí é meio mal empregado, mas eu creio perfeitamente em nossos relacionamentos da responsabilidade de ministrarmos da parte do Senhor em nossas realidades diversas. Então deve fluir de uma vida piedosa a mensagem, a palavra de Deus diante dessa posição de mensageiros do Senhor, uma vez salvos por Jesus. Eu quero destacar 4 coisas, brevemente, não sei se tão brevemente, quanto a essa realidade que envolve uma vida piedosa ensinando ou fluir da mensagem de Cristo, a mensagem de Deus, da palavra de Deus, de uma vida piedosa. Aquele que ensina a verdade de Deus, a palavra de Deus, ele fala a mensagem que vem de Deus e não a sua. Eu acredito que está implícito na palavra, que não está na nossa tradução, mas está, se não me engano, na revista atualizada, corrigida, na CF. E o texto original, ele indica para a gente que poderia estar aqui nessa tradução, logo no comecinho do verso 1 do capítulo 2. E agora esta advertência, nós poderíamos ler aqui, e agora este mandamento, como algo que vem como ordem do Senhor. Eu creio que está implícito. No verso 4 tem algo semelhante. No verso 4 diz, mais uma vez, eu lhes fiz esta advertência, mas poderíamos ler também, eu lhes dei este mandamento, esta ordem. Está no mesmo campo semântico, a ideia da advertência que vem do Senhor não é um pedido. A advertência que vem de mim pode ser uma coisa que você vai pensar se vai fazer ou não. Mas uma advertência que vem do Senhor dos Exércitos não é pedido, é mandamento. Não é? É ordem. Não é? Mas aqui eu creio que a palavra mandamento define bem a afirmação de que o sacerdote ele era mensageiro do Senhor dos Exércitos. Porque ele não estava falando da parte dele. Ele, por ordem do Senhor, ele falava da parte de Deus. Mandamentos de Deus não são dicas úteis para uma vida feliz. Os mandamentos do Senhor, eles têm o propósito de nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Isso vai passar pelo nosso desejo de pecar. Isso vai nos contrariar. Nós seremos felizes se contrariarmos o nosso pecado. Mas seremos infelizes se formos resistentes ao mandamento do Senhor
que para que sejamos felizes devemos renunciar ao pecado. Mas, infelizmente, a Bíblia é muito comumente utilizada como um livrinho de autoajuda, dicas úteis. Aí você vai lá procurar o que te satisfaz. E aqueles que você julga que não tem nada a ver contigo, você vira a página e alguns dizem assim, isso era só para aquele tempo. Interessante que nos dias de Malaquias, nos dias do Antigo Testamento, Oriente Médio Antigo de forma geral, mais especificamente no Velho Testamento, os reis eles enviavam os mensageiros com a ideia de transmitir a sua palavra para o povo. O mensageiro ele não tinha uma liberdade para fazer uma versão revista e atualizada da palavra do rei. Ele tinha que entregar para o povo aquilo que o rei determinou. Ainda que ele não gostasse da mensagem do rei, ele não poderia falar baixinho aquilo que ele não gosta e dar uma ajustada nas coisas para poder ser mais popular para o ouvido das pessoas. Isso loucamente é uma coisa que acontece em nossos dias. Na verdade, eu acho que acontece em nossos dias coisa pior ainda, se omite aquilo que aquele que está na posição de falar da parte do Senhor não quer perder popularidade ou quer manter a casa cheia. É uma tragédia isso. Então o trabalho do mensageiro era transmitir com absoluta precisão, com clareza, aquilo que o rei determinou. E o trabalho do pastor precisa ser o de fielmente, com a maior precisão possível, não somente ensinar, mas aplicar, tornar acessível a palavra de Deus para as pessoas que temos a responsabilidade de aproximar do Senhor. Mas aproximar do Senhor não por atalhos, mas pelo caminho que Deus estabeleceu na sua palavra. O que nós estamos dizendo, se aqueles que lideram espiritualmente o ambiente que está, seja o pastor e seja você no teu contexto, se nós estamos dizendo, está no texto, aquilo que a gente diz está no texto da Bíblia, nós não somos livres para falar o que a gente julga que é melhor, ou evitar alguma coisa, ou modificar. Mesmo que a gente saiba que algumas pessoas vão se sentir meio ofendidas por algum achismo, por algum preconceito, por algum ensinamento errado e a pessoa fica teimosamente firmada nas suas convicções, não por uma exegese bíblica que ela fez, ela tem convicções exegéticas daquilo, mas por mera teimosia, porque ela quer ganhar a discussão. Ela quer ganhar a briga, que já se tornou briga a essa altura. Né? E eu creio que nós não temos liberdade. Aquele que ministra da parte do Senhor não tem liberdade para entrar em discussões. A gente apresenta o que a Bíblia diz, se a pessoa quer discutir, ela vai arrumar alguém para discutir. Eu, por exemplo, não entro em discussão, raramente. E, geralmente, quando eu entro em discussão, acaba virando discussão, que não leva a lugar nenhum. Pastor missionário Jim Elliot foi muito bacana, foi pouco tempo de vida dele. Em 1956, ele foi despertado pelo Senhor, alguns anos atrás, filho de pastor batista. Ele foi despertado para pregar o Evangelho, uma pessoa com muitos recursos, uma pessoa com capacidade intelectual grande. Foi estudar grego e hebraico no seu tempo acadêmico teológico, porque queria traduzir a Bíblia na língua de um povoado indígena e escolheu os Aucas, lá no Equador, para fazer isso. Em 1956, ele foi passando de avião junto com companheiros de missão numa tribo
ainda não alcançada, um povo reconhecidamente violento, perigoso para o homem civilizado, né? E eles foram mandando ali pelo avião, mandavam presentes, mandavam panelas, mandavam brindes ali, coisas para eles se sentirem valorizados, né? Criaram um quebra-gelo e tudo mais. Eles até que eles acharam que era hora de descerem, pousarem com um avião próximo ali à praia e ter um contato direto com aqueles índios. E fazendo isso, assim que eles chegaram na praia, foram atacados violentamente, a machadadas, a lanças, e morreram todos, os 4 missionários e o pastor Jim Elliot também. Depois disso, as mulheres, as esposas desses homens, continuaram o trabalho, foram até os Aucas, evangelizaram os Aucas, e o camarada que matou o Jim Elliot foi a Cristo, né? Deus o chamou, e ele reconheceu sua condição de pecador e a graça divina através do ministério, ali levado pelas esposas, obviamente uma equipe grande, né, de outras pessoas foram também. Mas o bacana é que esse indígena que matou o pastor Jim Elliot, ele tornou-se um pastor local, lá no Equador, e batizou a filha do pastor Jim Elliot. Então, coisas assim incríveis. O pastor Jim Elliot tem um livro da biografia dele, escrito pela sua esposa, se não me engano é Dorothy Elliot. Muito, muito bacana, vale a pena ver. Mas ele escreveu algo interessante sobre essa situação do pastor que fala aquilo que apenas que lhe convém e não seriamente a sã doutrina, que julga que pode mudar aquilo que tem que ser pregado à igreja e aquelas pessoas a quem ele ensina, como se Deus nos desse algum tipo de autoridade extra para mudar aquilo que ele soberanamente, inspiradamente deu aos profetas. Ele escreve o seguinte: não permita, Senhor, que um daqueles a quem ministro seja tão tolo a ponto de levar a minha palavra como se fosse tua, ou tão ousado para deixar de lado a tua palavra como se fosse minha. O nome da esposa dele era Elizabeth Elliot. Mas que cuidado, um homem extremamente temente a Deus. Não permita, Senhor, que qualquer um daqueles a quem eu ministro seja tão tolo a ponto de levar a minha palavra como se fosse tua, ou tão ousado para deixar de lado a tua palavra como se fosse minha. Infelizmente, tem muita gente fazendo o contrário do que está sendo dito aqui. Então, o que ensina a verdade de Deus, ele precisa falar a mensagem de Deus e não a sua. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente tem que ser grosso, ofensivo. Muito pelo contrário. Devemos, pela graça que nos alcançou, devemos ser graciosos, pacientes, misericordiosos, nos esforçar para que a palavra chegue, aquilo que tem que ser dito chegue naquele que nós estamos ministrando da maneira mais permeável, mais clara, usando os recursos que temos, com criatividade, com inteligência, com insistência, com perseverança, com temor ao Senhor. Há muitas pessoas que julgam que usar os recursos, usar de uma criatividade bíblica, se eu posso usar essa expressão, mas de uma criatividade ligada à ideia do intelecto, para que eu possa transformar a mensagem, por mais direta que ela seja, tornar algo compreensivo, algo claro, algo indiscutível, algo que eu consegui perceber o que ia por detrás daquelas palavras. Isso cabe ao pastor, aquele que ensina, estudar, se preparar, buscar os recursos, se gastar para transformar a mensagem, por mais encorpada que ela seja, dela chegar líquida e capaz de penetrar nos lugares mais profundos da alma daqueles que nós estamos falando. Todos nós temos que ter esta responsabilidade. Não minimizar a verdade, mas transformar a verdade em algo tão líquido, tão penetrante, que por mais que a pessoa possa ter alguma atitude reagente ou reativa àquilo que está ouvindo, ela vai ficar sem defesa, a não ser a teimosia e o pecado. Então isso faz parte deste
desta realidade de que aquele que ensina a verdade, ele precisa falar a mensagem de Deus e não a sua, da maneira mais clara, mais perfeita, no melhor dos sentidos, perfeita, porque nossas limitações e nosso pecado vai sempre nos impedir de chegar num estado que só vamos chegar quando estivermos para sempre com Cristo no céu. Mas com o máximo daquilo dentro das nossas limitações podemos fazer. Eu digo isso muito para Paulo, para Átila, para Jean e outros que já passaram. Não venha para o púlpito sem gastar suas últimas energias. Estuda, vai ler, vai estudar, vai ler de novo, vai perguntar, vai conversar, vai trocar ideia comigo, vamos conversar. Para que a gente não venha para cá para dar menos do que aquilo que podíamos dar. Uma outra realidade para aquele que ensina a verdade de Deus é que ele precisa guardar a ideia de preservar o conhecimento de Deus. O verso 7 ainda do capítulo 2 diz que os lábios do sacerdote devem guardar ou preservar o conhecimento. Isso diz respeito ao conhecimento de Deus, da sua vontade, como palavra soberana revelada de forma inerrante e infalível aos seus profetas. Enfim, o que temos hoje à mão é a palavra revelada, inerrante e infalível da parte de Deus. Essa ideia de preservar ou guardar, ela tem a ideia inicial aqui de armazenar mesmo, de proteger. Guardar no Novo Testamento está bem ligado à ideia de obedecer também, e também é aqui. Mas no contexto mais imediato desse texto, é a ideia de valorizar tão grandemente na mente, no coração, os princípios da palavra de Deus, é a ideia de guardar como um tesouro, um tesouro precioso que eu vou guardar de uma maneira bem cuidadosa, até porque naquela sociedade dos dias de Malaquias, onde ter uma cópia das Escrituras, uma cópia da Torá, uma cópia de qualquer material que revelasse as verdades bíblicas que Deus vinha anunciando, era algo importante, era uma coisa rara. Os sacerdotes deviam não somente ter o cuidado de preservar materialmente o pouco que tinham, porque muito aqui ainda estava sendo revelado, seria redigido. Eles tinham à mão mais a Torá, o Pentateuco, não é? Mas aquilo devia ser, essa ideia de guardar e preservar, não somente no coração, mas até mesmo nas questões materiais. Esse princípio ele é de muita importância para os nossos dias, porque hoje estamos num processo contrário. As pessoas, de uma forma geral, não retêm mais no coração. Existem pesquisas sérias que dizem que de cada 5 crentes, apenas 1 lê a Bíblia diariamente. Então, esse analfabetismo bíblico é que está sendo estimulado aqui. Deus estimula os sacerdotes a guardarem, a preservarem, tanto em seus corações como no coração daqueles que estão ouvindo a mensagem. E esse guardar não é apenas uma coisa material, mas tem também, naquele contexto onde as dificuldades eram tantas, hoje a gente encontra a Bíblia em qualquer esquina. Naquele tempo não havia uma Bíblia, um cânon fechado das Escrituras. Então tudo que se tinha devia ser guardado fortemente no coração e na mente das pessoas. E era função dos sacerdotes fazerem isso. Só que isso não passou. Hoje temos Bíblias à disposição em quantas versões, tantas traduções, e uma estatística recente de que cada 5 crentes, apenas 1 tem o hábito de ler a Bíblia diariamente. Então, se um pastor não ensina fielmente o conhecimento de Deus às pessoas através da palavra de Deus, eu creio que a igreja deve procurar um pastor que faça isso. Em vez de ficar adulando aquele que fica coçando o seu ouvido. Por isso que eu disse na semana passada, muitos dos erros dos pastores dos nossos dias vêm em função de um rebanho também errado, que não se posiciona, que não encoraja o pastor a ser melhor ou encoraja ele a continuar na sua negligência, porque está adoçando o ouvido de todo mundo.
ou falando um monte de abobrinha que alguns gostam de ouvir. Mas o fato é que o verso 6 vai nos dizer, o finalzinho dele, que aquele que ensina a verdade, ele também desvia muitos do pecado. Puxa vida. A palavra de Deus, ela afirma, na contramão do que os nossos dias, a mensagem favorita dos nossos dias é que o problema das pessoas é baixa estima. A maioria das pessoas tem um problema de baixa estima. Aí a minha Bíblia diz que não. Minha Bíblia diz que o problema das pessoas é rebelião, obstinação por fazer a sua vontade e não a de Deus. Rebelião contra Deus. Decisão obstinada de fazer, praticar aquilo que até, na maioria dos casos, sabe o que a Bíblia diz, mas decide fazer diferente. Aí a gente acaba batizando isso de outros nomes, quando o nome, objetivamente, da coisa é pecado, é rebelião, é obstinação pecaminosa contra a vontade do Senhor dos Exércitos. Todo pastor, todo líder espiritual que não ajuda, que não capacita as pessoas a lidar biblicamente com seus pecados, seus fracassos, não honra Deus porque não está ensinando a verdade. Ainda aquele que ensina a verdade de Deus, ele deve ser um pregador imparcial da sua palavra. Deus repreende severamente os sacerdotes desobedientes, como está no finalzinho do verso 9, que diz lá, vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Um dos motivos, meus irmãos, que me leva a insistir em pregar expositivamente em séries bíblicas de livros inteiros ou de blocos inteiros de textos bíblicos mais completos, com toda uma sequência doutrinária ordenada. Um dos motivos pelo qual eu faço isso é para me proteger de mim mesmo. Primeiro que a mensagem expositiva, ela exige que eu fique no texto. Aquela exposição do texto, ela expõe o que a palavra de Deus está dizendo. Então exige que eu fique no texto. Eu ficando no texto, aquilo que a palavra de Deus vai alcançando profeticamente, que este é o poder da palavra de Deus, de atingir as pessoas nas suas necessidades sem que eu precise mandar nenhum tipo de recado para ninguém. Porque o poder profético da palavra de Deus, ela vai ao coração das pessoas de acordo com a realidade de cada um e com a soberania do Deus da palavra. E quantas vezes eu pregando, da gente, nas nossas reuniões de conselho e tudo mais, eu já comentei diversas vezes que eu fico abismado, como alguns irmãos vêm falar comigo, pastor, a palavra que o senhor pregou hoje vai nessa necessidade da minha vida. Eu não tinha a menor ideia, eu estou pregando uma sequência, não preguei para você, eu preguei para a igreja. Então, é uma proteção pessoal importante, porque o poder profético da palavra de Deus, ela é suficiente para alcançar as necessidades da igreja, se nós pregarmos honestamente as Escrituras. Isso nos protege grandemente de falarmos partidariamente. Um líder espiritual que ensina a verdade de Deus, ele não vai amolecer diante da mensagem para atender interesses pessoais ou de outros. Ele vai pregar o que tem que ser pregado. Isso não estou dizendo que seja nenhum tipo de pecado o pregador ou o líder. Na escola dominical, por exemplo, trabalhamos costumeiramente, tematicamente, em temas. O problema é que, infelizmente, é algo que, se não houver a mensagem temática, ou seja, por temas, se a pessoa que está pregando não tiver o cuidado de não se deter no tema, a fazer as aplicações dentro do tema, a probabilidade de lidar com interesses pessoais ou de outros, positivo ou negativamente, é muito grande. O fato é que, se o pastor ou o líder espiritual ele é infiel na pregação da palavra de Deus, o texto de
Malaquias 2, de 1 a 9, nos diz que ele não pode nem sequer esperar bênçãos para a sua vida, muito menos para o ministério dele. Pelo contrário, a segunda parte do verso 2 diz que lançarei maldição sobre vocês e te amaldiçoarei e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei porque vocês não me honram com o coração. Depois, no finalzinho, na primeira parte do verso 9, fui eu que fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos. Então, o ensino partidário, imparcial ou parcial das Escrituras leva a isso aqui, a perda de bênçãos espirituais. Vamos falar mais sobre isso agora, na questão da disciplina que vem do Senhor. Então, até agora, foi só para a gente criar um pano de fundo para a indignação de Deus para com esses sacerdotes. Agora que a gente vai começar a ver a disciplina do Senhor em relação a isso. Se um líder espiritual, se um sacerdote, um pastor, uma liderança espiritual não honrar a Deus, a Bíblia diz que ele vai passar pela disciplina de Deus. Deus não vai bater de ombros. Deus diz que esses líderes espirituais ou Deus diz a essas lideranças espirituais, que ele vai sim proferir maldição sobre eles. Como vimos agora, ele vai amaldiçoar as bênçãos, no verso 2. O verso 3 diz que vai amaldiçoar a descendência. Isso é grandemente dolorido. E no verso 9, na primeira parte, como vimos, vai amaldiçoar o ministério. Não vai render, simplesmente não vai ser benéfico para ninguém. Interessante que uma das coisas que o pecado é capaz, a mentira é capaz, a manipulação da verdade é capaz, é de criar um efeito aparentemente positivo nos primeiros momentos. Porque em vez de jogar o remédio que a pereba, a ferida precisa, vai colocar um band-aid, vai evitar que a pessoa encoste. Ela não vai entrar cirurgicamente, ela não vai jogar ali uma medicação que vai arder, que vai causar uma reação. A mentira, a manipulação, a mensagem parcial, ela não tem o propósito de curar nada, porque ela é incapaz de curar. Mas ela consegue enganar. Fazer com que a gente não olhe, tape o buraco com um band-aid, mas eu tenho um negócio ali que está cheio de lava, de bicho. Eu ponho o band-aid e não vejo o bicho, mas a lava continua lá. Né? Lembra de um cachorro que a gente teve? Lembra do Joe, filho? O Joe pegou um pastor alemão enorme. Pegou, como é o nome daquilo? Bicheira? Aquelas lavas, né? A Ebérnia, esse negócio aí, né? Aí a gente... vou gastar dinheiro com veterinário, com bicho, acionando a instrumentadora cirúrgica, é agora mesmo. Eu falei, Joe, tu vai ter que ficar quieto aí no chão, cara. E deitamos lá, sentei com o Joe, segurei a boca dele, deitamos, estava com tanta dor também, o Alcione, a gente jogava criolina, jogava lá dentro do buraquinho. Aí os bichinhos, uau, uau, e o Alcione lá e atirando os bichinhos dele, ficou bom, ficou jóia. Mas se eu tivesse só colocado uma atadura, Joe, você tá bom, pode brincar. Ele ia morrer. Ele não ia ver, não ia morder, não ia pousar mosca, porque ia estar protegido, mas aquilo ali ia comer ele por dentro e ia morrer. Vamos lá jogando criolina lá de pinguim em pinguim, os bichinhos saindo, o senhor costurou lá, arrumou lá onde ele botou, atou lá e ficou bom. A mensagem da palavra de Deus, quando ela é ministrada, ensinada parcialmente, de forma partidária, negligente, oportunista, interesseira, ela não joga para fora nada. Ela apenas encobre. Dá uma sensação de alívio, mas está comendo por dentro até a morte. É isso que temos visto, irmãos, de forma muito genérica, assustadoramente genérica. A disciplina que vem de Deus, ela realmente é uma expressão do amor de Deus. Só para os irmãos lembrarem, Provérbios 3, versos 11 e 12 diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Mas isso não quer dizer
desejar o bem não significa que a disciplina, quando aplicada, não tenha o propósito de fazer com que a pessoa perceba que pecou. Disciplina que não traz nenhum tipo de responsabilidade para o pecador é flogoral para faringite crônica. Entenderam o que eu quis dizer? Pastilhinha, aquela que dá um alíviozinho por fora, mas você está... Não resolve. Não resolve. Então a disciplina ela tem o caráter de fazer doer. Senão tinha outro nome, não chamava de sorvete. A disciplina ela é para trazer correção, para eu perceber que o pecado dói. Várias vezes disse para meus filhos pequenos. Quando a gente dá com a varinha no bumbum lá, o pecado dói, filho. É melhor que você sinta a consequência do seu pecado por mim do que pelo mundo. E aquelas varadinhas no bumbum bem dada. Para entender que pecado dói. E Deus, essa disciplina do Senhor aqui, ela é altamente dolorida. A segunda parte do verso 2 diz que eu vou amaldiçoar suas bênçãos. Eu creio que Deus está se referindo aqui tanto à retirada, à remoção de bênçãos materiais, talvez comida, alimento, posses, bens, eu não sei, provavelmente alguma coisa assim. Mas também tem o outro lado, permitir que aquelas coisas boas que aquela pessoa tem se transforme pelo mau uso, pelo uso idólatra, em maldição para a vida daquela pessoa. Quantas coisas nós já conquistamos foram tão boas, e pelo nosso mau uso, de colocarmos as coisas que Deus nos deu no lugar do Deus que nos deu, se tornaram instrumentos de pecar, oportunidade para o pecado contra Deus, e se tornaram escravidão para a nossa vida. Eu vejo como Deus nos entregando as nossas próprias paixões aqui pelo mau uso. Agora, se você é obediente ao Senhor, ter as coisas, saúde, uma vida pacífica, em paz, são bênçãos espirituais. Mas se você não honra a Deus no seu coração, como diz o finalzinho do verso 2, os caras não estavam honrando a Deus no coração. Essas coisas que eram boas podem se tornar um problemaço. Por quê? Porque as coisas que eu recebi de Deus se tornaram a fonte da minha satisfação. Deus não era mais a minha satisfação. Satisfação era aquilo que eu comprei, que eu tenho, meus bens, filhos, marido, casa, trabalho. Minha satisfação está nas coisas que eu possuo e não no Senhor. Pronto, já era, você já foi, as bênçãos se transformaram já em maldições, em coisas malditas. Isso está acontecendo com esses homens como disciplina do Senhor, e assim eu creio que até hoje é desse mesmo jeito. A ideia da maldição na descendência, eu creio que está dentro do mesmo princípio. O fato é que Deus ele expressa muito fortemente essa indignação. E aqui o verso 3 é uma coisa arrepiante. Deus diz que esfregará excremento na cara dos sacerdotes, aqueles animais que eles entregavam, aqueles animais mancos, coxos e roubados, lembra? Os excrementos daqueles animais, Deus diz, eu vou esfregar na cara de vocês. E depois eu vou jogar vocês como excrementos, no mesmo lugar que eu jogo os excrementos dos animais. Duríssimo, eu não lembro de citações tão duras, até temos lá em Ezequiel, sim, duras exortações da parte do Senhor para aqueles que cuidam mal do rebanho de Deus. O fato é que aqueles sacerdotes orgulhosos, eles estavam tentando manter aquela imagem diante das pessoas importantes, diante das pessoas influentes, com aquela mensagem manipulada, com aquela mensagem que não dói ninguém. Mas a Bíblia diz, eu vou mostrar a sujeira de vocês. Essa é a ideia do excremento. Deus diz, eu não vou deixar vocês ficarem posando de bonitinhos, eu vou mostrar a sujeira de vocês. Somente quando vemos aqui no verso 9, né? Que ele diz que eu fiz com que fossem desprezados, primeira parte do verso 9, fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo. E que é bem isso que Deus quer dizer quando fala que vai esfregar
o excremento dos animais coxos que eles levaram para o sacrifício, na cara deles, depois vai jogá-los juntos com os excrementos, no lugar de excremento. Vocês percebem a seriedade, com como Deus leva a sério a palavra dele? E como Deus leva a sério o comissionamento que ele nos deu, capacitados e habilitados pelo Espírito de Deus que habita em nós, a entregar a mensagem do Senhor, a mensagem dele, do Senhor dos Exércitos, e não a nossa. Isso deve gerar temor no nosso coração e alegria ao mesmo tempo. Porque nós temos uma palavra, a palavra que vem à nossa boca, se vem das Escrituras, ela é preciosa e poderosa para salvar o pecador da morte, a nós mesmos e àquele que nos ouve. Os que nos ouvem. O que deve ficar bastante claro é que aqueles que ensinam na igreja, nós precisamos, todos nós que ensinamos na igreja, você que ensina em casa seus filhos, você que ministra no seu trabalho para um ou para outro, no contexto que você está, Tiago capítulo 3, verso 1, está no slide aí, depois você anota aí e lê melhor, diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, ao mesmo tempo que a palavra de Deus é um privilégio maravilhoso, é um privilégio para o piedoso, para aquele que anda com Deus. Porque aquele que quer falar da parte de Deus, quer a posição daquele que ensina, de mestre, de pastor, de professor, seja qual for a função, o título que leve vá por detrás do ato de estarmos ensinando da parte de Deus, não é uma coisa que simplesmente eu acho na prateleira do mercado, ou alguém que possa me comissionar a fazer isso e eu fazer de qualquer maneira negligentemente. Não é não. Porque a Bíblia diz que esses que ensinam, não sejam muitos de vocês mestres, porque aqueles que ensinam serão, por terem recebido mais, serão julgados com maior rigor. O puritano A.W. Tozer, num pequeno artigo que ele escreveu, de título A Oração de um Profeta Menor, ele está se colocando na condição de um profeta menor, não os profetas menores das Escrituras. Mas um trecho desse texto diz assim: impede que eu me transforme num religioso e perca assim a minha vocação profética. Salva-me da maldição que paira sombriamente sobre o sacerdócio moderno, a maldição da transigência, da imitação, do profissionalismo. Salva-me do erro de julgar uma igreja pelo número de seus membros, pela sua popularidade ou pelo total de suas ofertas anuais. Ajuda-me a lembrar-me de que eu sou profeta, não um animador, não um gerente religioso, mas um profeta. Que eu nunca me transforme num escravo das multidões. Isso é apenas um pequeno texto desse trecho muito bacana que escreve ele falando como a oração dele. Eu creio que essa é a essência da liderança espiritual, a essência da liderança pastoral. Nós precisamos andar com o Senhor piedosamente. Nós precisamos honrá-lo ensinando a sua verdade, que é a sua palavra, fielmente. Só para terminar, 1 Timóteo 4,16 diz assim, vamos ler juntos. Está aqui? Vamos ler juntos. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Perseverando nesses deveres, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Interessante que no final do verso 6 é dito isso, né? Falando sobre o sacerdócio levítico, né? Diz que ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Então a mensagem sendo pregada por aquele que anda com Deus, que anda piedosamente com Deus e que ensina a sua verdade fielmente, sem dúvida alguma salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.
Na verdade, eu queria que um dos irmãos estivesse orando. Orando por mim, não gostaria de ter excrementos esfregados na minha cara, nem ser jogado junto com os excrementos. Pastor Átila, Pastor Paulo, Jean, queria que um dos irmãos estivesse orando por nós, por favor. Amém. Amém. Uhum. 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 Amém. Verdade. Uhum. Uhum. É verdade. Uhum. 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 Sim. Uhum. 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 Amém. Uhum. 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 Amém. Uhum. Amém. Uhum. 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 Amém. Vamos então, irmãos.